Oi, meu nome é Melk, e nos últimos anos, pautas relacionadas ao esporte e à saúde mental têm ganhado muito destaque. A Simone Biles é um exemplo, mas eu acho que aqui no Brasil a gente tem a Rebeca Andrade, que estuda psicologia e fala bastante sobre questões relacionadas à saúde mental. E eu acho que não tão relacionado, a gente tem também a Raíssa Leal, que é uma pessoa muito jovem e que tem conquistado muito no esporte e parece se divertir muito nas competições que ela participa e não tem esse espírito de competitividade agressiva. Eu acho que o skate como um todo não tem isso, mas a Raíssa Leal também parece se divertir muito e não ter essa competitividade, sabe? Tipo, faz parte da vibe do skate, mas eu acho que é muito legal ver ela, porque ela é uma das protagonistas do skate no Brasil e do skate feminino no Brasil. E ela aparece muito, então ver ela, tipo assim, muito feliz competindo e uma vibe muito legal com as outras competidoras é muito bacana. E aí, pensando sobre isso, eu resolvi falar um pouco sobre a Alissa Liu. Vamos começar do começo. O pai dela, o Arthur Liu, nasceu na China e em 1989 ele estava cursando a pós-graduação e ele estava nos protestos da Praça da Paz Celestial. Nada aconteceu na Praça da Paz Celestial. E aí, por conta disso, ele foi para os Estados Unidos, ele exilado, e ele começou a trabalhar no restaurante, mas logo ele conseguiu concluir a sua pós-graduação, na verdade um MBA, que é outro tipo de pós-graduação, enfim. Ele conseguiu se formar, e aí ele foi trabalhar como advogado. Ele tem 5 filhos com a sua esposa, a Mary, e eles não são mais casados, mas eles tiveram 5 filhos, inclusive de gêmeos que nasceram de uma fertilização in vitro, não que isso seja importante. E aí, entre esses filhos, tem a Alissa Liu. O pai dela, o Arthur, era fã da Michelle Kwan, que é uma patinadora. E aí, quando a Alissa já tinha 5 anos, ela já estava começando a patinar. E aí, quando ela tinha 7, ela já competia nos campeonatos nacionais. E aí, aos 13 anos, ela venceu seu primeiro campeonato nacional nos Estados Unidos. Inclusive, ela é a pessoa mais jovem a vencer o campeonato nacional. E aos 16 anos, ela já estava representando os Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim em 2022. E aí, lá nos Jogos de Pequim, ela terminou em 7º lugar e alguns meses depois, ela foi competir no Campeonato Mundial. No Campeonato Mundial, ela ganhou um bronze e 2 semanas após ganhar esse bronze no Campeonato Mundial, ela decidiu se aposentar. E aí, a Alissa se descreve como uma pessoa muito social e então o foco total na competição meio que tirava a oportunidade de ela estar... Ela estava mais isolada, então ela ficava afastada dos amigos, da família. E essa foi uma das razões pelas quais ela decidiu se aposentar. Ela fala que sentia falta da conexão humana e de que era tudo muito regrado, sabe? Ela não podia escolher... Ela não escolhia as próprias coreografias, ela não escolhia os figurinos que ela ia vestir, ela não escolhia as músicas. E apesar de tudo isso, dessa pressão, ela disse que ela sentia que ela devia, à criança que ela um dia foi, competir nos Jogos Olímpicos. E aí, além do isolamento da família e dos amigos, e do fato de ela não ter controle sobre os figurinos, sobre todos os aspectos que envolvem a competição, as coreografias e tudo mais, ela também falou que durante esse tempo ela estava passando por um processo de burnout. Então, tipo assim, 16 anos, ela estava passando por isso, por conta das competições que ela participava e de como isso era desgastante. Então, ela já tinha se formado no ensino médio, porque ela se formou com 15 anos. Era um processo, tipo assim, de encontrar uma escola que conseguisse conciliar isso de ela estar competindo e ter que estudar, e ela passava bastante tempo estudando no escritório de advocacia onde o pai dela trabalha, e aí, por conta disso, ela se formou com 15 anos, e aí ela tinha se aposentado aos 16 da patinação, e ela tava meio que com tempo livre, e foi um momento dela se encontrar, dela descobrir outros interesses. E aí, durante esse momento, ela foi pros Himalaias, e ela escalou até a base do Monte Everest com uma amiga, e aí foi um período que ela começou a se descobrir, e por isso foi o período em que ela começou a pintar o cabelo. E também ela colocou um piercing aqui, eu não sei como é o nome desse piercing, mas ela colocou um piercing que foi ela mesma que colocou. E além disso, ela também tirou a carteira de motorista, porque ela falou que queria levar os irmãos pra escola. E aí, no segundo semestre de 2023, no outono, ela se matriculou na UCLA, que é a Universidade de Los Angeles, na Califórnia, para estudar psicologia. E aí, em janeiro de 2024, a Alissa, ela tava esquiando no Lake Tahoe, e ela percebeu que sentia falta da adrenalina da patinação. E aí ela começou a conversar com o treinador dela, o Felipe Di Guglielmo, pra voltar a competir. E aí, tipo assim, o Felipe tava falando com ela, tipo assim, você tem certeza que você quer fazer isso? Olha como você não se sentia bem, olha como isso era ruim pra você. E ela mediu os prós e os contras e ela tomou uma decisão muito importante pra carreira dela. Ela disse que ia voltar a competir, mas que ela estaria no controle, então ela escolheria
as coreografias, escolheria os figurinos, escolheria as músicas que iam ser utilizadas, escolheria, tipo assim, a dieta que ela ia fazer, não tem que fazer uma dieta restritiva, e a rotina de treinos também. Então, apesar de ter treinador, que é alguém que entende do assunto, ela estaria completamente no controle. E para ajudar eles nesse processo, o Maxime Scali, que é um coreógrafo, foi fazer parte da equipe dela. E é importante citar nesse processo que ela começou a patinar por conta do pai, e o pai tinha uma importância nas competições dela, ajudou muito ela, inclusive financeiramente, porque é caro essas competições, mas ela acabou se afastando um pouco o pai acabou se afastando um pouco desse aspecto dos treinos dela e tudo mais. Não que o pai fosse o culpado, nem o treinador, mas que era uma rotina muito desgastante, porque, como eu falei, ela sentia que existia uma pressão pra você ser sempre perfeito e tal. Tem muito isso em diversos esportes, e a patinação é um desses esportes que existe essa ideia de perfeição e tudo mais. E aí, não que o pai dela fosse culpado, ela ainda mantém uma boa relação com a família, mas que ela estava tomando a autonomia, estava tomando o controle da própria jornada, do próprio destino e do próprio caminho esportivo. E aí, em 2024, ela decidiu, né, que iria voltar à patinação, seguindo a própria rotina, como eu falei. E aí, conforme os jogos de inverno de 2026 se aproximavam, ela estava mais interessada em levar os irmãos para viajar à Europa pela primeira vez do que na competição em si, sabe? E aí, finalmente, nós chegamos aos Jogos Olímpicos de Milão-Cortina de 2026. Só que antes da gente falar sobre o que ela conquistou nos Jogos Olímpicos, eu acho que parte do que ela conquistou tem a ver com as músicas que ela escolheu. Como eu citei, agora ela estava no controle das músicas que ela poderia escolher, e ela escolheu Promise, da Lolvey, que é uma música muito boa. Também Stateside, da Pink Panthers e da Zara Larsson, que também é muito boa. E MacArthur Park, que é da Donna Summer, que é tipo a rainha do disco. Não é tipo, ela é exatamente a rainha do disco, é o título dela. E eu acho que nem é nada tão importante assim, mas é muito legal que são músicas muito boas e que são músicas de mulheres, feitas por mulheres, e eu acho que isso é muito interessante, porque você vê a importância que, pelo menos pra mim, música é muito importante. E pra patinação, a música também é muito importante. Você precisa estar aliado com a música. E ela poder escolher as músicas que ela vai usar. E não foi só a música das performances dela, mas também nas outras partes, né? Na cerimônia de encerramento e tal. Então ela poder escolher essas músicas também é muito legal. Porque, tipo assim, faz parte de quem ela é. Assim como outras coisas relacionadas a também a forma que ela competiu. Isso é parte da identidade dela, mas não é só quem ela é. E aí, usando as músicas que ela queria, as coreografias que ela queria e os figurinos que ela queria, ela conquistou 2 ouros, um por equipes e outro individual. E ela ainda é muito jovem, então ainda tem muito a conquistar. E se isso tudo não fosse suficiente, ela já falou abertamente sobre o fato de que ela tem o diagnóstico de TDAH, e ela é muito aberta em falar sobre pautas relacionadas a questões sociais. Ela fala sobre a questão da imigração. Como eu citei no começo, o pai dela veio exilado da China para os Estados Unidos. Quer dizer, foi exilado da China para os Estados Unidos. E então não faz sentido ela não falar sobre imigração. Inclusive ela fala sobre isso, que ela vem de uma família de imigrantes. Isso não faz nenhum sentido, né? Tipo assim, o cara que tem parentes imigrantes, parentes diretos, e se a gente levar muito longe na história, nem tão longe assim, mas se a gente for voltando um pouco na história, o processo que o Brasil e outros países que a América é constituída é um processo relacionado à imigração, e não é um processo imigratório muito legal, é um processo de colonização, de dominação de outros povos e outras culturas, e a gente vê isso acontecendo de novo em relação à imigração, e pessoas que são filhos de imigrantes querer falar isso é muito bizarro. Então é muito legal que ela fale a respeito disso abertamente, sobre o pai dela e sobre a família dela e sobre ela vir de uma família de imigrantes. Mas ela não fala só sobre essa questão relacionada à imigração. Ela também estava em um protesto contra o genocídio em Gaza, lá na UCLA, que é a universidade dela. E ela também fala sobre temáticas relacionadas à comunidade LGBTQIA+. Inclusive, ela no Instagram dela, um dos pronomes que tem lá é they, que é tipo um pronome não binário, mais ou menos. Pode ser também. É um pronome que não é nem ele nem ela, tipo isso, sabe? E ela fala que isso não é só um aspecto relacionado a ela, mas também como para trazer visibilidade à causa. E eu acho que a gente pode tirar muitas lições da história da Alissa. E acho que isso passa um pouquinho por aquele filme lá, Eutônia, né? Existem muitos filmes sobre o artista quebrado e tal. Tem Eutônia, tem Cisne Negra,
tem aquele lá da bateria, o Whiplash. E aí, essas histórias são histórias de que, tipo assim, você tem que se perder pra você ser um artista de sucesso, é mais ou menos isso. Aí o filme acaba com o cabinha lá tocando bateria e o careca ri pra ele, e é isso, tá ligado? Tipo, pra mim esse é um dos filmes de terror, mais filme de terror que tem, e nem é exatamente filme de terror, né? Mas ver a Alissa fazer um papel interessante de fazer justamente o contrário, assim como a Raíssa faz, tipo assim, ela tá competindo do jeito que ela quer competir, fazendo o que ela gosta, e ela tá feliz fazendo isso, e observar que ela tá feliz fazendo isso é muito legal. E eu acho que também em relação aos esportes como um todo, mas na patinação é um esporte muito, tipo assim, tido como clássico, tido como muito perfeccionista, não à toa o filme Eutônia existe, né? E aí eu acho que ela faz um papel muito importante na patinação, em trazer essa ideia de que, tipo assim, ela é uma pessoa muito nova, uma pessoa cheia de vida, cheia de personalidade, que tá muito alegre fazendo aquilo que ela faz, e ela ainda assim consegue ser a melhor do mundo nisso, sabe? Não é como se ela tivesse que se sacrificar ou, sei lá, passar por esse processo do artista quebrado pra ter que alcançar isso. E, claro, é mais complicado do que isso, ela passou por um processo de lidar melhor com a patinação, e de fato é uma paixão dela, mas todo o processo que envolvia patinar, os treinos, as dietas, tudo isso não era legal pra ela, e ela modificou isso justamente por conta disso. Mas é melhor a gente ver um atleta que consegue superar essa dificuldade, tipo assim, ter que deixar de ser um ser humano pra ser só um robozinho que vai conquistar as medalhas. E eu acho que ela não é a única que fala sobre isso. Como eu citei no começo, a gente tem a Simone Biles, tem a Rebecca, e tem tantos outros atletas que falam sobre questões relacionadas à saúde mental. E eu acho que a Alissa usar desse espaço que ela tem, inclusive ela tinha acho que 200 e poucos mil seguidores no começo dos Jogos Olímpicos, e agora ela tem mais de 7 milhões. Então ela usar a visibilidade que ela tem para falar sobre pautas sociais, coisas que ela considera importante, e mostrar não só a importância que ela vê nessas causas, mas também como ela é uma pessoa que não é só um atleta, que tá muito feliz competindo, mas que isso é só uma parte de quem ela é, e de que ela é cheia de personalidade, que ela está feliz competindo, e de que ela está bem fazendo isso, que ela ama fazer isso, e que ela está fazendo do jeito que ela quer fazer, é muito importante. Isso não se resume a performances artísticas ou esportivas, e essa ideia de que você precisa abrir mão de tudo para ser um bom atleta, sabe? Isso também leva em consideração questões relacionadas a gênero também, sabe? Tipo assim, mesmo nos esportes que são dominados por mulheres, ainda assim, as vivências que as mulheres têm nesses esportes são bem diferentes das vivências dos homens nos esportes. E eu acho que o protagonismo feminino nos esportes e em falar sobre temáticas que estão além dos esportes, mas que também envolvem os esportes, é muito fundamental. A ideia das Olimpíadas é de que as Olimpíadas representam aquilo que há de melhor na humanidade. E eu, particularmente, gosto muito do esporte. Eu gosto muito de acompanhar sobre diferentes esportes, mesmo que eu não acompanhe, tipo assim, tão fielmente quanto os esportes que eu curto mais. Eu ainda gosto bastante de ver, tipo assim, o máximo que um ser humano pode alcançar e o ápice da performance humana. Mas isso não significa que você tenha que sacrificar quem você é, ou o equilíbrio da sua vida e a sua identidade para que você seja só um robozinho ganhando medalhas. A ideia dos esportes, pelo menos para mim, uma das, e principalmente das Olimpíadas, é que a gente veja pessoas que conseguem atingir o máximo. Que você olha e fala assim, não é possível. Não é possível que um ser humano consiga fazer isso, sabe? E de ver sempre as pessoas evoluindo e progredindo, de ver a qualidade dos atletas, a qualidade das competições. Mas não pode ser só isso. O espírito olímpico não se resume a você ganhar uma medalha. Isso é bem menos do que o espírito olímpico. Ver a Alissa conquistar aquilo que ela conquistou nesse ano e ver aquilo que ela faz, tipo assim, e quem ela é muito legal. Você olha pra ela competindo e você olha pras entrevistas e tal, e você vê que ela tá feliz fazendo isso. Isso é muito bacana de ver. É muito bacana da gente perceber que o esporte não é somente para que a gente alcance uma medalha, até porque a gente, ser humano normal, né, tipo assim, que não compete profissionalmente, a gente não vai conquistar medalhas. A gente faz só pra se divertir. E o esporte é muito bonito por conta disso. O esporte não é bonito só porque você tem alguém ganhando uma medalha e ganhando muito dinheiro por causa disso. O esporte é bonito porque ele une as pessoas, porque ele traz com que uma pessoa que tá ali competindo com outra e que perde, ainda assim tá feliz porque a outra ganhou, e que a pessoa que ganha tá feliz ganhando, a pessoa que perde também tá feliz por ver a outra ganhar e por estar competindo e poder estar vivendo daquilo que ama. E como isso é um palco para que a gente possa ver aquilo que o ser humano é capaz de alcançar e que a gente possa ver a identidade, a personalidade das pessoas. Isso não se resume a Alissa Liu, como eu falei, mas acho que ela é apenas uma das pessoas, uma das mulheres que tem mostrado como o esporte não é só para ganhar medalhas, como o esporte representa muito mais que isso. E eu espero que a gente possa ver mais de
pessoas como a Alyssa Liu aparecendo nos esportes, principalmente nesses esportes tradicionais, nesses esportes mais clássicos, mais rigorosos. E eu espero que a gente possa ver mais atletas que são comprometidos com causas sociais e que são abertos a falar sobre isso, mesmo que ele não entenda tanto assim, mesmo que ele não seja de fato um grande estudioso, mas que ele dê visibilidade para essas pautas, de que ele fale sobre isso, de que ele entenda sobre isso, de que ele seja mais do que só um robozinho que tá ali para competir. Basicamente era isso que eu tinha para falar. Se você gostou desse vídeo, deixa um likezinho aí. Esse é um vídeo que eu tô gostando bastante de fazer, porque é muito legal, eu gostei muito de ver ela competindo e de ver outros competidores nas Olimpíadas e em outras competições também. Como eu falei, eu gosto muito de esporte. E eu acho que o esporte, de fato, pode ser um espaço pra gente ter muita coisa positiva. E é muito bom ver isso acontecendo. Por esse vídeo era isso. E antes que eu esqueça, aproveite o dia.